Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, sejam bem-vindos ao Mundo dos Charutos. Hoje a gente vai fazer um vídeo distinto e a gente tem um convidado muito especial, o Milton, veio aqui, tá, nos visitar aqui em Santa Catarina. Milton, ele é o trading da Menendez Amerino e o da Comercial Rizão, eles são representantes da marca Dona Flor. E aí a gente hoje vai fumar um charuto e vamos bater um papo, sem script e tudo normal, bem natural como sempre, tá? Então, o Milton que se apresenta aqui, por favor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês. E, poxa, essa terra tão linda, tão gostosa aqui, ó, conseguimos um dia muito bom. Agradecer da gente estar junto aqui até num dia de descanso, né? Muito obrigado mais uma vez. E é sempre bom demais, né? Estar em boa companhia, fazendo aquilo que o charuto mais faz, né? Agregar bons momentos, né? Muito legal estar aqui. Vamos falar bastante aí sobre vários assuntos aí que vocês quiserem, acharem interessante. Vamos bater um papo. Perfeito, então. Daí, hoje a gente vai degustar um Romeu e Julieta Cupido e o Milton vai estar degustando esse H1 número 2. Vamos os dois nos torpedinhos e vamos fumar um charuto e conversar sobre o mundo dos charutos em geral, dizer as fábricas nacionais e bater um papo. O cara tem mais de 40 anos de experiência, então me dá um banho aqui. Você aumentou 10, né? Aumentou 10. De usuário sim, mas no mercado um pouquinho menos, são uns 30. Mas isso aí. É que aquilo que eu estava comentando, né? Comecei com 18 anos, né? Não conseguia comprar nada de charuto na minha idade, né? Ninguém vendia. Mas a gente dava o nosso jeitinho e eu comecei com aquelas cigarrilhinhas, com aquelas, né, os charutos que a gente tinha aí ainda na finada Swerdick, que existia na Bahia, que foi uma potência, né? E assim foi desenvolvendo até em 1997 eu comecei efetivamente a trabalhar com isso e aí sim conhecer melhor, né? Mais o mundo dos charutos reais aí, que são esses daqui, né? Que a gente vai bater um papo hoje. Que legal, que legal. Eu também comecei com 18 anos, assim que eu fiz aniversário, morava em Cuba ainda na época, e ganhei o meu primeiro charuto, tradição familiar, diríamos assim. E me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista. Já tinha esse contato mais de perto por causa da família que sempre degustou charutos, mas é uma paixão, vira uma paixão. E meu pai gostava também, né? Então, quando ele ia nas tabacarias, e eram poucas naquela ocasião, né? Eu ia com ele, aquele cheiro, né? Aquele cheiro da loja de tabaco, assim, era aquela coisa muito envolvente, né? Aquilo sempre me agradou desde menino, né? E aí deu no que deu. O tempo foi passando e eu acabei... Estamos aí, 30 anos trabalhando com isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre aqui a marca que tu representa, a Dona Flor, que é uma das principais aqui do mercado nacional. Sim. Então, não é minha expertise, vocês sabem que eu entendo um pouco, mas eu sou mais nos charutos cubanos, até porque eu sou cubano. Então o Milton aqui vai nos dar uma aula, inclusive para mim, da marca Dona Flor. Com certeza, sobre cubano, você que vai me ensinar hoje, eu não vou ensinar não. Então, Dona Flor, na verdade é a segunda marca, né? A Menendez Amerino começou em 77 aqui, na realidade... Alonso Menendez, né, que é o homenageado na primeira linha de charutos nossa por Félix, que é o filho dele, que veio para o Brasil, né? Lançou essa marca e foi a convite de Mário Amerino Portugal, que dominava toda essa questão de tabaco, do Mata Fina no Brasil naquela época, ali no Recôncavo Baiano. Ele era o principal conhecedor ali dessa questão. Pouca gente sabe, né? Mas o Alonso Menendez foi quando o Fidel assumiu. Ele era proprietário nada mais, nada menos do que da Monte Cristo da Gaúpman, né? E aí o Fidel, com todas aquelas questões lá, enfim, expulsou eles de lá. Eles foram para
Ilhas Canárias. E aí, ainda por um tempo, conseguiam comprar tabaco de Cuba para fazer charuto lá na Espanha. Mas aí veio o embargo, não conseguiu, e a família começou a procurar tabaco para charuto em outros lugares do mundo. Foi conhecer o Mário, né? Que convidou eles para vir aqui para a Bahia. Eles conheceram, gostaram, fundaram a fábrica, e essa história que vai aí de 48 anos já, né? Aqui no Brasil, né? Sensacional. Com Alonso Menendez e depois com Dona Flor. E até o ano passado, a gente existia ainda da família, a última pessoa, né? Que é o Arturo Toranho, que infelizmente nos deixou. Há um pouco mais tempo, o Félix também morreu repentinamente, novo. Mas hoje a família Barreto assumiu ali, né? O Henrique, a Janaína. E hoje eles estão tocando aí, e de um bom tempo para cá já vem investindo aí em galpão, em aumento de torcedoras, em lançamentos, né? Numa linha mais premium, né? Hoje já tem 2 edições limitadas aí que já estão acabando nas prateleiras, que é o Ruby e o Black, né? A gente viu que a gente colocou na nossa loja e teve um sucesso estrondoso. Até a gente pegou as últimas caixas de Ruby, né? Então, a gente essas aí vai administrar para deixar eles maturando, né? O charuto, quanto mais tempo guardado, se bem armazenado, ele ganha mais sabores, fica mais redondo, como a gente diz na jerga, né? Então, eu compro as últimas para deixar um pouquinho guardado. A gente vai soltando devagarinho. Até porque também, provavelmente, as distribuidoras, algumas distribuidoras pode ser que ainda tenham estoque, eu não sei. E se tiver, logo vão acabar, questão de alguns dias só, né? Sim. E como eles são colocados naqueles tubinhos de cedro, né? Quanto mais descansa, melhor fica, né? Sem dúvida. As caixas a gente fez em cartonagem, né? E o cedro foi para pertinho do charuto. O cedro foi para perto do charuto. E pior, você conhece provavelmente o feitio do charuto mais do que eu. O tubo dá quase o mesmo trabalho de mão de obra do que o charuto. Sem dúvida. Sem dúvida. As meninas ficam lixando aquilo, aí tem que molhar o cedro para entortar, e não sei o que lá, e cola, e descola, vai lá. Meu Deus, dá um trabalho aquilo incrível, incrível. Na nossa embalagem a gente envia todos os charutos individuais no cedro, obviamente que não com o acabamento da jaula, até porque o cedro... Que capricho! O cedro a gente usa o cedro que é tamanho único para todos os charutos, né? Mas realmente tem que manter o cedro na umidade certa, porque se ele fica muito seco, ele quebra. Não torce, né? E se fica muito úmido, umedece mais o charuto. Então, poxa, que carinho com os clientes, que legal, hein? Isso é muito bom, que bom. E assim, né? A gente vem aí galgando, né? Mercado externo também, já estamos conseguindo bastante coisa, né? Agora a nossa maior luta sempre foi contra o próprio... não posso falar, não sei. A própria questão do brasileiro às vezes não dá valor ao que é daqui. Sim. Né? Lutar contra essa questão de que o charuto brasileiro é melhor ou pior do que X ou Y, Z. Acredito que você concorde comigo que não existe charuto bom ou ruim. Existe charuto bem construído e mal construído. Sem dúvida. Né? Terroir é terroir, cada um tem o seu. Né? Não é porque o terroir do charuto de uma região não te agrada, ele é ruim. Não. Até porque são fábricas com nome e com tempo de vida aí que justificam isso. Né? Na realidade, não te agrada, óbvio, né? Mas assim, não é ruim. Não, sem dúvida. É uma coisa que eu falo muito, quem acompanha aqui as lives... Esses são assuntos que eu entro mais em live, não tanto nos vídeos de review, que é o foco do canal, mas nas lives eu sempre falo isso, cara. Cada charuto ou cada marca de charuto tem seu nicho específico, entende? Concordo com você. Não é porque um charuto é de XYZ país, vai ser melhor que o outro. Obviamente tem pessoas que se agradam mais como um vinho, tem pessoas que gostam mais de uma uva,
que de outra. O charuto acontece a mesma coisa. Sim, sim. E uma coisa que eu sempre falo, que eu não estou por dentro, não posso falar com 100% de propriedade, mas eu tenho certeza, pelo que eu conheço o Brasil, as fábricas brasileiras, elas são heroínas, heróis, porque a mão de obra, isso que eu falo em toda a live, né, porque você está aqui, o charuto é uma mão de obra muito sacrificada. É tudo feito à mão, desde a plantinha, mudinha, até enrolar o charuto para colocar na caixa. É tudo feito 100% manual. E aqui, com nossos encargos trabalhistas e nossas leis de trabalhistas, Pois é. é complicado. Leis anti-tabaco. Leis anti-tabaco. A gente sofreu isso agora há pouco tempo com o nosso Instagram principal. Aí ainda a gente está discutindo lá com a Meta, mas é complicado, né? Você e tu, e o mercado. Não, eu digo pela experiência nossa, mas foi geral. Exato, foi geral. E assim, tanto é que eu sempre falo, não é à toa que você pega os principais países produtores de tabaco, geralmente são os países mais pobres da região. É porque a mão de obra, ela é muito, muito fundamental na produção. Sim. Então, se você pega um país que tem uma mão de obra muito elevada, o tabaco não fica competitivo. Você não consegue competir. Tua folha pode ser boa. O Brasil é um dos principais exportadores de folha de fumo do mundo. Sim. Para outras áreas de fumo, cachimbo, cigarro, tudo bem. Mas então a produção do Brasil, o terroir, o solo é bom. Só falta um pouquinho o governo ajudar, né? Apoio, né? Pouco de apoio governamental. Aquela questão da nossa querida Anvisa querer uma... Meu Deus do céu, é uma novela. É uma coisa que já é mais técnica, mas são umas leis que são impossíveis de entender para qualquer pessoa, mas... Existe um movimento lá, né, entre os 4 fabricantes, né? Monte Pascoal, o Lourenço lá, o Zé da Jam, nós com o Henrique e o Geraldo da Daneman, né? Uhum. Nós estamos movimentando lá toda uma situação para que se faça uma regulamentação de artigos de fumígeros artesanais, entendeu? E vamos tentar lá, estamos tentando, porque na realidade, assim, o que eles não entendem é que eles não estão prejudicando só as fábricas. Tem toda uma cadeia de pessoas naquela região que dependem dessa indústria para sobreviver. Sem dúvida. Então, quer dizer, o prejuízo vai ser, para aquela região que já não é das mais ricas, né, muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, nesses 48 anos aí da Menendez Amerino, nós temos lá 3 gerações trabalhando. Avó, filha, neta. Todas elas dentro da sua, né? Da sua especialidade. Porque, sabe, né? O trabalho manual para esse tipo de produto é a mulher que tem a prática, o homem pode fazer lá a parte de marcenaria. Sim, né? sem dúvida, mas as torcedoras, a maioria são mulheres. E não são raros os casos lá de 3 gerações lá dentro da fábrica, entendeu? Então, assim, a hora que, né, se isso vier nos prejudicar, essas questões da lei aí, mais do que já prejudica, né? Assim, são 3 gerações de uma família só, é um caso. Fora, nós estamos com quase 300 funcionários lá, né? Então, quer dizer, para a região, todo mundo depende das indústrias de tabaco lá, né? Sem sobrevive dúvida. Muito lá, mas vai dar certo. O brasileiro é um povo trabalhador, né? Um povo teimoso, gosta de sobreviver bem, né? Mas, inclusive, o dia que você quiser ver com seus clientes uma forma de levá-los lá, a gente abre as portas, é só agendar. Pô, legal, vamos... Uma hora e meia do aeroporto, é só alugar um carro, é facinho chegar. Vamos... A estrada não é ruim, entendeu? Se vocês quiserem ir lá conhecer uma viagem que eu ainda quero fazer. Eu não conheço o Recôncavo Baiano, nem a Bahia, nunca fui na Bahia, mas conheço alguns lugares do Nordeste, eu gosto muito de lá. Mas é algo que eu quero fazer, sim, visitar as fábricas. Eu conheço muito as plantações cubanas, conheço as fábricas cubanas, estou bem por dentro, mas agora com o crescimento assim, do mundo dos charutos, a gente quer
expandir um pouco mais. Eu, principalmente, meu conhecimento, como eu falo, tipo, todo dia a gente aprende algo novo, né? Opa, sem dúvida. Então, sem dúvida. a questão de, embora eu conheça bastante, não me considero um especialista, mas conheço bastante do charuto cubano, eu quero expandir um pouco tanto para o brasileiro Sim. e dominicano, nicaragüense, que para mim são os principais players. Obviamente, a gente vai ter Honduras, Costa Rica, México, tem algumas marcas famosas. Estados Unidos é tudo produção centro-americana, que eles reempacotam e vendem lá. Então eu não considero o charuto americano como americano. É marca americana, mas o charuto... Tive no ano passado na Garcia, lá na Dominicana, que faz Monte Cristo, acho que Romeu, eu não me lembro qual outro, pro mercado americano, né? Uhum. É uma coisa assim... A gente foi num galpão visitar lá, acho que é o principal, eu não me lembro agora direito. Ano passado isso. Eles fazem em duplas, né? Um faz a capote miolo, prensa, depois de um tempo o outro faz só a parte de capa e o acabamento, né? Eles trabalham em duplas, né? E acho que naquele galpão tinha, eu não lembro se eram 600, 700, enfim. O que eu não me esqueço é o quadro. Aqueles quadros brancos que você escreve, né? Tal quarteirão, porque tem os quarteirões, né? Eles, não sei se é o quarteirão o nome que eles dão lá. Tal região fabricou tanto total. Tinha dias lá que eles tinham feito 120 mil puros. Sim, Tava todo, assim, era um mês, sabe? Assim, dia 1, dia 2 e a soma embaixo. Então, quer dizer, um galpão. Você imagina o quanto que não se faz charuto lá nos Estados Unidos, né? Não, o mercado americano é extremamente forte, tá? É um mercado muito competitivo. A gente fica... Quem gosta de tabaco e charutos, quem vai nos Estados Unidos e vai nas tabaquerias, tem 3 ou 4 que são assim, referência lá. Mas você entra parece uma loja de brinquedo para criança, ou uma loja de doces. Todo mundo fala, né? É um autosserviço, você entra com o carrinho e vai lá e fica maravilhado, tá? O único que eles não têm é cubano por causa das questões políticas, embargo e tudo. Mas de resto, eu acho que não tem lugar melhor do mundo para achar charuto. A variedade principalmente, né? A variedade é absurda, né? Então... Sim, como eu digo, sempre a gente vai e acaba fazendo degustações de charutos distintos, experimentando, porque é que tu falou, que às vezes você não conhece e quizás tem um leve preconceito, mas porque tu não experimentou. Se tu experimentar de verdade, tu vai falar, pô, realmente gostei ou pode até não gostar, né? Pois é. É normal, faz parte do paladar, da sensação. Você sabe que hoje da nossa linha... O premium que a gente mais vende é o charuto que nos deu. Quer dizer, que assinou a tranquilidade que nós já tínhamos na fábrica de fabricar, de estar fazendo um charuto muito bom. É o Gran 93, um Gran Corona, né? Que em teste na Cigar Journal tirou 93 pontos, né? Então uma pontuação dessa fala por si só. Sim. Né? Então assim, olha... São 40 anos de existência e com uma pontuação dessa. Nosso charuto não é ruim. Provavelmente não agrada a todo mundo e que isso é impossível, mas, né? É impossível agradar a todo mundo. Nenhum charuto agrada a todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu. Então, assim, a gente continua lá lutando, né? E você sabe como é que é para... charuto é aquela coisa. Puxa, eu vendi 100, mas eu tenho... um pedido de 300. Não é comprar uma máquina e apertar o botão. Até você treinar, até você... É um processo muito demorado, muito difícil. Porque o que a gente começou é tudo manual, né? E não é que seja manual, que é uma mão de obra que, embora seja tudo manual, tem que ser muito especializada. Porque eu até já brinquei com várias pessoas. Cara, se tu me der para mim as folhas soltas, tu pedir para eu enrolar um charuto, vai sair qualquer coisa menos um charuto. Eu também. Porque porque não foram poucas as tentativas. É extremamente difícil Meu Deus fazer. do céu.
E as cores que elas enxergam, que a Sim. gente não enxerga nada, né? Não, sem dúvida. O homem não tem essa capacidade das mulheres, não tem mesmo. E são mulheres treinadas ainda para isso, né? Sim, sem Treinadas, dúvida. né? Então, assim, mas aqui assim, a gente trabalha com comércio de charuto faz pouco tempo, relativamente pouco tempo, mas a gente enxerga que tem ainda esse, vamos chamar, preconceito Sim, sim. com o charuto nacional, entende? E como eu sempre falo, meus amigos, tem que saber onde posicionar cada charuto. Assim, você não pode querer comparar, inclusive nacionais e off-cubas, você não pode querer comparar um charuto mais de entrada, um charuto mais econômico, com um charuto extremamente premium, entendeu? Eu sempre brinco em comparar um Fiat Uno, que nem existe mais, mas um Fiat Uno, com uma Ferrari. Os dois são da Fiat, Sim. do grupo Fiat. Exatamente. Mas os dois são carros, tem 4 rodas e te levam de um lugar para o outro. Mas Pois é. é totalmente propostas distintas. Então é muito injusto você comparar um charuto da Dona Flor com, sei lá, um charuto dos tops, ou cubano que seja, ou dominicano, Arturo Fuente, David, uma coisa assim. E assim, você sabe que a grande maioria das vezes o consumidor final não tem essa informação e acaba fazendo essa comparação. Por quê? Porque aqui no Brasil, se você colocar um folheto da nossa linha na tabacaria, já não pode. Nós não temos como e nem por onde falar. Sim. Entendeu? Aqui, até esse foi um dos principais. Eu sempre falo que nossa empresa como um todo tem vários princípios. Geralmente eu falo que é a parte comercial, obviamente, mas a gente tem uma questão muito forte que é a parte educativa, digamos, que é trazer informação e educar ao consumidor final. Até por isso os vídeos do YouTube, né? Sim. Para trazer informações que no Brasil, e não só no Brasil, no mundo em geral, se você sai do inglês, da língua anglo-saxona, que principalmente os europeus, eles tudo se comunica, os fóruns internacionais são tudo em inglês e tudo, mas você não encontra muita informação, é um hobby, um gosto que é muito difícil de você achar informação fidedigna. Distinto do vinho, você quer aprender sobre vinho, você vai pesquisar e tem 500 livros que falam de vinho. Pois é. Então, se tu vai pesquisar sobre charuto, tu não vai achar praticamente nenhuma informação. Então a gente gosta e tenta trazer, na medida do possível, essas informações, porque eu acho que quanto mais a pessoa entender o charuto por trás, tudo que ocorre, todo o processo, até a gente estar nesse momento aqui, ele vai aprender a valorizar mais tanto o Dona Flor, como Arturo Fuente, como o Joya de Nicarágua, qualquer charuto, entende? Se as pessoas imaginassem, né, somente essa folha de capa aqui, desde a semeadura até hoje ele queimar na mão da gente, na mão de quantos funcionários, de quantas pessoas passaram essa folha aqui, vamos nem falar que não vai acreditar. Sim, melhor não dúvida, tem jeito, né? Porque eu brinco nos workshops que eu falo, né, que eu faço. Existe produto manufaturado, produto feito à mão, produto artesanal e existe fabricação de charuto. Ele vem antes, né? Não tem jeito, porque é o que eu mais falo a todos os consumidores finais. Deem um jeito de conhecer uma fábrica de charuto, seja a nossa, seja qualquer uma, para vocês entenderem, ter noção. Em primeiro lugar, né? Só de entrar lá, pisar naquele chão, sentir aquele cheiro, aquilo já entra na nossa memória que não sai mais, né? Quando a pessoa visita a fábrica, ela tá com a alma mais aberta, né? Tá com a cabeça mais solta. É diferente. Aquele cheiro entra no nariz da gente, você grava, não esquece nunca mais. E a hora que você pega lá uma pessoa legal, que vai apresentando fase por fase com paciência, uma manhã é pouco. Sim. A gente procura fazer a apresentação em uma manhã, porque normalmente vem muita gente, né? São turmas. Aí um dispersa, tal, né? Que é normal, natural, mas assim, a pessoa vai passando os passos, você vê que na hora as pessoas entram um pouco assim, depois começa assim, chega no final eles estão assim, com o olho desse tamanho para entender, né? Meu Deus, eu não imaginava que era tão trabalhoso fazer charuto assim, né? Sim, e se for levar em conta o percentual de imposto que tem nisso daqui, né?
Então... É melhor a gente não entrar nesse assunto, porque... Não, porque às vezes a pessoa fala, nossa, 50, 60, 80 reais um charuto. É caro. Isso é de cada um, mas se vocês soubessem o trabalho que dá para fazer, o tanto que tem de imposto, né? Não é tanto assim. É imposto sobre imposto. Tá pagando imposto desde que vai contratar a pessoa que vai semear, até a semente, tu tá pagando imposto. Sem dúvida. Até o lojista final, até você receber na sua casa, tá pagando imposto. Pois é, então. Por isso é que encarece demais, por isso charuto... É que nem carro, né? Você paga o IPVA. IPVA você paga em cima de uma tabela FIPE. O valor da tabela FIPE é do carro com o imposto. Então você já está pagando o imposto sobre o valor do imposto, né? E a cascata continua, né? É feito cachoeira, vai embora, vai levando todas as pedras do caminho e vai levando junto, não tem? E no tabaco é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? Mas aí vem aqui um bate-papo desse, né? Uma harmonização. Ah, não. Aí quando a gente senta a degustar, esquece tudo, né? O que eu mais falo aí nas palestras é o que tem de melhor o charuto? É o fator agregador, né? Sim. Não, eu não conheço você tá fumando ali ou ali, e de repente a gente tá batendo um papo. Sem dúvida, cara. A gente tem, eu principalmente, né? E a minha esposa também, mas eu tenho feito muitas amizades que surgiram pelo charuto. Entende? Tipo assim, começou uma questão de charuto e assim mesmo, que nem você tá falando, poxa, achei interessante, eu também gosto, vamos compartilhar. E hoje são grandíssimos amigos meus e que nasceram assim, né? Pois é. Você sabe que eu imagino pra você como deve ser legal, né? Eu tenho o maior prazer de trabalhar para essa fábrica, né? Agradeço sempre a confiança e a oportunidade que eles me dão, né? Agora imagina você, quando começa a falar com esse sotaque, o pessoal sabe que você é, né? Porque é assim, falem bem, falam mal, se é verdade ou se não é, não importa. Quando se fala em charuto no mundo, se lembra de Cuba. Sim, é que... Estar com o cubano deve ser diferente, né? É que a história, pelo que eu tenho lido, estudado, toda a Centro-América tinha fumo, tinha folha de tabaco. Porém, a principal tradição de fazer uma espécie de charuto artesanal aborigen, né, que obviamente era só as folhas de tabaco enroladas, surgiu, ou pelo menos foi mais popularizada em Cuba, e os espanhóis que levaram para a Europa. Então, querendo ou não, ficou meio que... Mas escuta, tudo que tem na América Central veio de onde? Então... Nativo, o tabaco, é de Cuba, né? Nós temos mata fina aqui no Brasil, que é nativo também. E eu acho que tem um no México também, né? Se não me engano. Acho que sim. São três que tem tabaco nativo, né? O resto é tudo sementes derivadas de semente, Cuba. mão de obra, conhecimento todo que veio de Cuba para os outros países, né? Então não tem como não ser top of mind. O pessoal gosta, o pessoal... E a gente brinca isso, mas, por exemplo, eu vou reconhecer, eu desconhecia que os fundadores da Dona Flor tinham essa passagem cubana. Eu conheço os da Davidoff, que a Davidoff tem... Bom, tinha pré-revolução, era um charuto cubano, depois saiu, e hoje em dia eles se remetem às origens e tal, né? Até nas grandes coleções, que eu tenho algumas pessoas que eu conheço, são colecionadores, você ainda acha. Charutos Davidoff pré-revolução, que eles chamam pré-59. Meu Deus do céu. São coisas extremamente raras, são charutos extremamente de coleção. Imagina o valor disso, né? Eu acho que não tem nem valor, porque o cara de entrada não quer vender. Então, sim. É como você pegar um vinho de, sei lá, 60 anos, 80 anos, 100 anos. É difícil, né? Colocar um preço num... Não dá, não tem mais, né? Então... Tem mais valia, né? Tem mais valor. Agora deve ser bem legal, né? falar é legal. Falar de Cuba, é gostoso também escutar essas histórias de lá, né? Sim, sem dúvida. E por isso que eu gosto muito, eu sempre recomendo, quem gosta de charuto tem que pelo menos alguma vez na vida
tentar fazer uma viagem para Cuba, independente de ideologia política ou do que for, essa parte é totalmente da questão política. Havana, Varadeiro, delícia, né? É muito bom. Quem puder fazer a viagem para Pinar del Rio, que é a região que realmente planta charuto. Porque quando a gente fala de Cuba, tem muita gente que desconhece, assim, pensa que Cuba, a ilha inteira planta charuto. A ilha inteira planta charuto, mas assim, charuto mas não é só isso, né? Planta charuto não, desculpa, planta fumo, né? Sim. Folha de tabaco. Mas para a produção de habanos, dos charutos premium, é só uma pequena região dentro de uma província, que seria um estado de Cuba, que eu não sei em quilômetros quadrados quanto deve dar, mas não é muito grande, entende? Tanto é que Cuba inteira é parecido ao estado de Santa Catarina, que é um dos menores estados do Brasil. Então, imagina, uma província, eu comparo muito com o nosso Vale de Itajaí, seria mais ou menos esse tamanho. Isso é só essa região física que produz folha de tabaco para todos os habanos. Então, cada dia quanto mais gente queiram degustar, vai ficar cada vez mais raro. Pois é. Porque fisicamente não tem como colocar um segundo andar na fazenda para produzir mais, entende? Tipo, nem o subsolo. Não, nem o subsolo. Quando acabar a terra, acabou. Então... Não, e o que falam, né? Até, obviamente, eu não sei se isso eu acho que é uma lenda, mas que até a posição da ilha em função dos ventos é favorável ao tabaco lá. Isso aí não não sei, mas realmente o terroir é distinto. Mas eu gosto de falar distinto, não gosto de falar nem melhor nem pior, porque mas aí justo. Entramos aquela questão. É tua preferência ou não? Ninguém imita, é de lá. É de lá, o terroir acontece. Eu sempre comparo muito o charuto com os vinhos. Embora eu não goste muito de harmonizar com vinho tinto, mas... Eu também não gosto. Mas... Só aquele mais docinho, vinho do Porto. Do Porto sim, do Porto vai ter uma maravilha. Mas assim, eu acho que cada país, França, Espanha, na Argentina, no Chile, que são excelentes vinhos, produtores, mas cada um tem seu... Mesmo que seja a mesma uva, cada um tem seu terroir, cada um tem suas características. O tabaco acontece exatamente a mesma coisa. Você pode pegar a semente que veio de Cuba, plantou aqui no Brasil, plantou na Nicarágua e na Dominicana. Cada lugar vai saber distinto, cada um vai ter seu sabor. Isso que faz com que seja único também, que seja algo exclusivo, entende? Você sabe que você fumando um Dona Flor, cara, esse sabor tu não vai encontrar mais em nenhum lugar, em nenhum outro charuto. Te agrada mais ou te agrada menos. Fumando um Romeo e Julieta, é o sabor da Romeo e Julieta, do mesmo jeito. E comprovando isso que você está falando, existe o tabaco Cubra na Bahia, né? Desenvolvido pela Fumex, né? Que é uma das maiores beneficiadoras de tabaco lá, e patenteada por eles também, que é a semente cubana plantada lá no solo mata fina. O que deu? Deu um mata fina. Um pouquinho mais apimentado, mas é um mata fina. Sem dúvida. Nunca foi objetivo de deixar igual, até porque o conhecimento dele sabe que jamais ficaria, mas que deu um degrauzinho diferente deu, né? Tá aí o sucesso do tabaco Cubra hoje presente. Faz muito sucesso, né? Agora, você precisa ver o sucesso que o mata fina faz lá fora também, viu? É um sucesso. Nessas minhas andanças lá pela América Central ano passado, eu sempre levava um Dona Flor assim no bolso, né? E quando eu conseguia chegar e conversar com um maestro, eu oferecia, né? Oferecia, e eles falavam assim: Dona Flor, conheço. Você tem mata fina para vender? Primeira coisa que eles falavam, não tenho mata fina. É uma coisa que até a gente comentou, o Brasil, a produção de tabaco para exportação é muito grande. Inclusive, tu pega as marcas famosas, internacionais, quando tu vai ver alguns charutos, por exemplo, a Macanudo, exemplo, e a Gurkha também, eles têm o Cal também. Na composição tem charuto brasileiro, tem folhas brasileiras. Um charuto dominicano, beleza. Mas eles importam, no caso, importam lá na Dominicana as folhas do Brasil, misturam com folhas de outros lugares do mundo e acaba saindo um charuto diferente. Um tempero diferente. E muito gostoso, muito gostoso.
As fábricas têm que, dentro de toda essa dificuldade, né, em mesclar sempre no miolo as folhas certas, manter ano a ano, porque o ano que chove mais o tabaco fica diferente do ano que chove menos, manter o padrão. Eu falo... Dentre isso, ainda as fábricas têm que começar a fazer um monte de tempero diferente para vender. Eu né? sempre brinco com isso. Eu falo que o mestre tabaqueiro, quem é encarregado de fazer porque quem não entende, fala, é só pegar são 3 tipos de folha no miolo, pegar uma folha de cada e enrolar e vai ser o charuto. Não. O mestre tabaqueiro, para ele conseguir fazer o blend, para manter o padrão de sabor de um ano para outro, é difícil. É muito difícil. Os caras são muito especialistas, têm um paladar apuradíssimo. Apurado. São coisas extraordinárias, entende? No questão de sabores. Porque é o que tu falou, se esse ano fez mais sol, fez menos sol, choveu mais, choveu menos, a folha é um organismo vivo, uma planta, ela vai mudar. Vai mudar o gosto. Entende? E como o tabaco é 100% natural, não leva nenhum, vou adocicar, vou colocar um... Não, você está experimentando uma folha natural. Então, para a gente conseguir... eu digo, o mercado, as fábricas, conseguir manter o mesmo padrão de sabor é extremamente complexo. Complexo demais, né? E os mestres têm que fumar charuto o dia inteiro. Ó, esse lote aqui vai servir para o ano em que o mesmo tabaco não estiver tão forte. Vamos reservar esse aqui. Aí coloca um pouquinho mais desse. Enfim, e é tudo manual, é tudo... como é que se fala? Experimento, né? É tudo... Sem dúvida, não tem... Tentativa e erro, né? É empirismo. É tudo empirismo, não tem jeito, né? E tudo isso faz parte desse universo mágico. E por isso que tem o charuto no final, quem já se adentra um pouco mais, quem começa a gostar realmente do charuto, porque tem aquele fumador casual que tá um casamento, oferecem um tabaco ou no nascimento de um filho e vai lá e degusta um charuto e nunca mais. Não é o hobby dele, tudo bem. Mas já quem começa a gostar e começa a estudar e começa a se aprofundar mais, se apaixona porque tanta informação e é um mundo tão complexo que acaba apaixonando as pessoas. Não, sem dúvida. Isso daí entra no sangue e não sai mais. Literalmente. Porque encanta esse mundo, né? Ele encanta. E quando o consumidor consegue conhecer uma fábrica, aí que não, realmente... mas sem dúvida, eu recomendo, cara, eu recomendo plenamente que quando tem essas opções de você ter a oportunidade de visitar fábricas, e mais estando aqui no Brasil é mais fácil, entende? As fábricas da Bahia, ou se vai para fora, Dominicana, Nicarágua, Cuba mesmo, ter esse acesso, assim, o mundo, a visão do tabaco você amplia de um jeito que é inacreditável, porque é o que tu falou, uma coisa é você pegar o charuto, tirar da caixa e degustar, e outra coisa é quando você vê o processo até o charuto chegar na caixa. Pois então, né? E encantador mesmo o dia que você abre a caixa, né? Aquele aroma que sai quando a caixa é nova, aquilo ali chega a arrepiar. É um perfume, né? A gente maravilhoso, né? A gente brinca que é um dos melhores momentos, assim, quando tu abre a caixa que te bata aquele perfume de tabaco. São sensações que o consumidor tem que se permitir, né? São indescritíveis, né? Não tem como a gente descrever, somente experimentando. É um empirismo, como a gente falou, até para consumir. É você ir viajando nas nacionalidades, nos tamanhos, nas bitolas, experimentar todos para se permitir. Não, eu gostei mais dessa linha. E segue na linha. Sem dúvida. E não sempre, né? Porque sempre tem lançamento, você acaba eu sempre falo, a linha, né? Eu sempre falo, você tem que... Tanto é que muitas vezes a gente tem um contato muito direto com nossos clientes. A gente tem grupo de WhatsApp, então a gente é uma loja que tem um contato muito, muito de perto. E muitas vezes vem alguém que está começando, é normal, eu quero comprar um charuto bom, o que tu me recomenda? Eu quero comprar uma caixa. Eu sempre falo, cara, não compra uma caixa de um charuto. Uma caixa geralmente vem 25 charutos. Se vai comprar 25 charutos, pega
pelo menos umas 10 marcas distintas, ou varia. E vai experimentando. Uma vez que você experimentou uma grande gama, aí sim, se você tem aquele charuto que você adora, beleza, começa a comprar de caixa, mas se você está começando, não vai comprar o volume, porque eu li que o charuto X ou Y é o melhor. Não, o X ou Y é o melhor para aquela pessoa que falou que é o melhor para ele. Não é que ele esteja mentindo. Para ele, aquele é o melhor. Mas para ti pode ser que seja, pode ser que não seja. Então tem que experimentar. Eu sou daquela opinião que charuto é feito para experimentar. Pois saiu um charuto novo, vambora, experimenta que a gente vai. Uma das perguntas que eu mais respondo, e eu tenho uma resposta muito legal, né? Que pego as pessoas de surpresa. A gente já experimentou muita coisa nesses anos todos. E a pergunta que sempre vem, qual é o melhor charuto que você já fumou, já degustou? Eu falo contundentemente, o próximo. É o próximo, porque eu ainda não sei tudo e nem quero saber. Eu quero continuar nesse mundo aprendendo o tempo todo, porque não dá. Vocês têm que se permitir a ir variando, a ir experimentando e seguir o teu caminho. O meu repertório, não é o dono da verdade. Sem dúvida. Faça monte o seu repertório. Isso que é legal, né? Eu acho como é tudo sensações, é tudo questão de gostos e sensações, eu acho que o estado de ânimo no momento, o que aquele charuto representa vai influenciar demais na tua percepção de que é melhor ou pior. Quizás naquele momento, você triunfou, o nascimento de um filho, casamento, que seja, um negócio que deu muito certo, e você uma promoção de emprego, e você está sendo aquele charuto, e quizás para você aquele charuto vir a ser o melhor do mundo, porque ele representa aquele momento que você estava, que foi um dos melhores momentos da sua vida. Pois é. Entende? Então... Eu posso te falar, de cubano, meu repertório não é muito grande, eu fumei bastante já, mas você sabe um que eu não me esqueço? Da primeira vez que eu fui em Cuba. Sentei na casa de Labano e acendi aqueles que a torcedora faz na hora que tá ali. Pra mim foi o melhor de todos. Então, o estado de espírito. Aí tu falou tudo. Aí a palavra é esse, estado de espírito do momento. Pois é. Que vai trazer toda essa harmonia de toda essa sensação desse momento. Já fumei muito charuto bom lá nos eventos que teve lá. O último que eu tive lá foi bem grande, fumei coisas especiais, mas esse eu não esqueço. Sem dúvida, entende? Quando me perguntam também sobre isso, o pessoal costuma perguntar qual que é teu melhor charuto. Eu falo, cara, não tem eu posso te falar assim, os melhores que eu já fumei, daí eu faço um ranking na hora, pensando, mas sempre vem na cabeça esses que representaram alguma coisa. O primeiro charuto que eu fumei, charuto do nascimento do meu filho, do casamento, são momentos únicos que o charuto que eu escolhi para esse dia passam a quizás ser muito mais recomendado que o último lançamento da melhor marca do mundo que seja. Entende? Então, você sabe que em Curitiba eu fiz muito trabalho de degustação com a marca que eu tinha, né, que era o charuto Angelina. Fazia lá em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. E em Curitiba eu fiz uma vez uma degustação. Eu já era amigo. Já era, sei lá, enésima vez que eu fazia degustação naquela tabacaria. Tenho contato com consumidores finais naquela época até hoje. Isso já tem, sei lá, 15 anos, 16. Não mais. Que 15? Tem 20 anos, né? É que quando você faz 60, você fala de uma coisa de 20 anos atrás, parece que faz 3, sabe? Você começa a perder noção do tempo. E o pessoal falou assim, qual é a surpresa de hoje, né, Biltinho? Surpresa hoje é o seguinte, vocês vão fumar pra mim um dos melhores charutos que eu já fiz. Qual? Aí eu abri a caixa, tava com a anilha do nome do meu filho, que tinha nascido meu segundo filho, né? Vocês vão fumar o charuto comemorando o nascimento do meu filho. Meu filho já tem 22 anos, né? Então já faz mais de 20 isso daí, né? Até hoje, às vezes eu vou lá na tabacaria, pô, até hoje eu não esqueço aquela homenagem do seu filho.
Tá vendo? São momentos que marcam, né? São momentos. Não é que, o que tinha de especial no miolo daquele charuto? Nada. Era o de charuto de sempre, só que com uma comemoração diferente, né? Pronto, marcou para um monte de consumidor lá. E vida que segue, né? E vida que segue. Sempre essas nuances aí são muito legais para ficar na memória, né? Sim, sem dúvida alguma. Tá gostoso, hein? Tá bom. É bom, né, esse charuto? Mas tá mais gostoso o papo, né? É bom. né? Eu brinco. Infelizmente, a gente mora um pouco afastado do grande centro, que geralmente é São Paulo, Rio, ou as grandes capitais, né? Aqui em Santa Catarina, o mercado... Embora a gente tenha uma confraria que está crescendo bastante aqui na região e a gente faz bastante encontro até uma vez por mês e tudo, mas eu brinco que se tivesse oportunidade eu gostaria de fazer isso aqui com mais pessoas, entende? Porque, poxa, sentar aqui e falar para a câmera e degustar e dar minha opinião do charuto é legal, é muito legal. Mas o bate-papo é mais bacana. Mais bacana, é mais descontraído, só dar risada, fumar um charuto. Se eu conseguir continuar a dar essa cobertura aqui no estado de Santa Catarina, que me foi dada a oportunidade aí, eu devo vir aqui com mais frequência. A gente vai se encontrar mais vezes. Vamos fazer mais isso. Amei seu canto aqui. Esse aqui eu brinco. Esse aqui é o meu cantinho. Tem tudo. O resto do apartamento da minha esposa. Esse pedacinho aqui, ninguém pode mexer. Então, assim, eu aposto que a decoração, quem mexe é ela. Você aqui só faz fumaça. A decoração é dela. A decoração é dela. Mas esse é meu cantinho aqui, é o meu canto que eu gosto. Depois de um dia de trabalho, eu venho aqui sozinho, sento, às vezes com ela acompanhada, depois que nosso filho dorme. Aqui a gente senta aqui, coloca uma musiquinha, bebe água, um café, o que for, e ela gosta de charuto também. Nosso momento, né? É muito bom. Eu não posso reclamar, né? É o que eu falo. Todo dia de manhã eu acordo, abro a janela, faço minha oração, agradeço a Deus a saúde e a família e pergunto, o que eu vou aprender hoje, né? Aí dou um beijo na minha esposa e vou embora e falo, tchau, vou brincar. Porque trabalhar com o que ama é tão gostoso, tão bom, né? Tem que agradecer essa chance também de trabalhar com o que gosta, né? E eu amo estrada, amo viajar, amo fazer novas amizades. Então, estamos aqui hoje iniciando um bate-papo que, se Deus quiser, vamos ter vários. Vamos ter sim, sem dúvida. Quem sabe até, de repente, fazer alguns lançamentos aqui com vocês, né? Vai ser bem legal, bem legal, né? Degustarmos o lançamento e é bom, e a gente... seja numa live ao vivo, seja mesmo gravando, para você passar as impressões para os seus consumidores e seus clientes, né? Vai ser muito legal também. Aliás, dia 7 agora até mandei o convite para vocês, né? Tem um lançamento lá em São Paulo, né? Do patrão do... Sim. Em agosto? Agosto, dia 7 de agosto. Dia 7 de agosto, perdão. Não é agora, não. É como eu falei, da mesma forma que para trás, quando a gente fica para frente também. Para frente é a mesma coisa. Aliás, o que a gente mais pede é que para frente demore, porque não falta muito, né? São 60 anos, já não tem muita coisa aí para aproveitar, né? Pois é, mas não é só assim, cara. Depois que eu viro aqui, depois que virou os 30, eu já olho para trás e... Nossa, mas já passou 9 anos. Pelo amor de Deus. Mas tem muita coisa para vocês fazerem ainda. Eu acho que... quando a gente conversa sobre isso, e daqui a pouco a gente não vai nem falar mais de charuto, vai começar a falar só dessas filosofias, a grande virada são 50, cara. 50 a coisa começa a mudar, sabe? Nossa. Porque você tem força, mas começa a doer o pé. Aí você tem aquela dorzinha de cabeça que você não tinha. Você tá naquele momento estressado, você sente uma tontura que você não sentia antes. Você ficava mais estressado, não sentia isso. As células vão morrendo, né? Não tem jeito, né? O tempo vai passando. Diz que você começa a envelhecer, segundo os médicos, na puberdade, né? Que é aquela explosão celular, de lá pra cá, elas já começam a morrer. Entendeu? E é o ciclo da vida, né? Mas por isso que a gente tem que aproveitar cada dia, entendeu? Isso aí eu sempre falo. Até a gente estava ontem lá conversando com os amigos do grupo WhatsApp. Falou, cara, aproveita hoje, porque ele estava com um charuto especial e também queria, vou guardar para uma ocasião especial. Cara, ocasião especial é hoje, amanhã tu não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Aproveita agora e não tem melhor momento que o hoje. Eu falo isso, mas às vezes eu também não faço, viu?
Eu tenho algumas caixas guardadas, somente lá na Dominicana, fizeram uma homenagem para nós lá. Fizeram uma caixa com o nome, e aí os 5 maestros assinaram a caixa. Nossa, sabe? que legal. Essa daí tá guardada lá, né? Mas não fumou nenhum ainda? Ainda não, você acredita que a caixa... Mas foi ano passado, calma, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ah, não. Eu tenho umas caixas especiais também guardadas, mas só tenho a confessão, não tenho nenhuma lacrada. Você é novo. Eu tenho uma, que eu brinquei, que Você tem tempo ainda. que eu escolhi quando meu filho nasceu. Eu falei, vou pegar essa caixa aqui, vai ser um charuto por ano. No Legal. Aniversário dele, Legal. daí eu fumo um charuto daquela caixa específica. Entende? Então, só que eu já fumei. Tipo, já fumei há 3, né? Pois é. Então... A dizer, assim, o que eu guardo com mais carinho, com muita história, né? Que, aliás, minha história desse mundo aí, o Tiaguinho lá da 019 me convidou para um podcast, até passei link para a Paola, ela também assistiu, gostou, né? São alguns Angelina que eu tenho lá em casa, que foi a marca que eu tive, né? E o último foi há 1 ano e meio atrás, do casamento do meu filho mais velho. Esse sim, vai ter um pro primeiro netinho, né? Legal. Vai ter um para aposentadoria, né? E é por aí. Eu vou te acompanhar. O gás não é meu forte, mas com charuto esses dias eu tomei lá... Não, mas água não é, o santo não toma água, não. Ele fala o santo porque lá em Cuba tem uma tradição. E eu faço aqui, toda garrafa de álcool que eu abro de destilado, eu jogo um golinho pro santo no chão. Não, mas aqui no Brasil também tem isso. O pessoal aqui é mais de brincadeira. Aqui melhor ainda, melhor ainda. Escuta, a fé é indiscutível, independente se esteja no álcool, onde for. Vamos tomar um gole antes do santo. O santinho, tudo que for destilado, ele vai primeiro. Entregar pro santo para ele sempre deixar que a gente tenha uma garrafa em casa. Amém. É bem isso. Assim, eu não sou muito conhecedor de cachaças. Aqui na nossa região é forte, obviamente. Eu acho que no Brasil, eu acho que o principal lugar é Minas Gerais, né? Sim, sim. Mas aqui em Santa Catarina, a gente aqui tem muitas cachaçarias. Então eu tô aos poucos começando a curtir. Minha destilado favorito é o rum. E a cachaça tem uma alma muito parecida. Sim, sim. A diferença é que eu acho que o rum tá uns 30, 40 anos na frente de marketing. E um aroma diferente que dá, né? O melaço, né? Mas eu acho que assim... Aí já é gosto, né? Mas eu acho que o problema que assim, que a cachaça, quando eu digo que tá na frente, eu digo na questão de... Hora de voo. Tempo de vida, porque isso aí. Você fala de cachaça faz... Também eu não sou tão velho, mas faz 20 anos atrás, e você não, muito difícil você achar uma cachaça premium. Cachaça era tida como uma bebida mais marginalizada, por assim dizer, mais popular. Hoje em dia você já começa a achar cachaças extremamente boas, premium, envelhecidas em diferentes tipos de barril, de frutas, que seja. E o rum acontece isso. Só que o rum acontecia isso faz 100 anos atrás. Pois é. Entendeu? O rum, 100 anos atrás, era a bebida dos marinheiros, a bebida do geral. Não, era uma coisa mais marginalizada, mais de escanteio. E aos poucos foi ganhando mais corpo, o pessoal foi começando a degustar, a apreciar. Sim. E hoje em dia você acha rums extraordinários. Ainda mais na frente estão os whiskies, que no final também é um destilado, só que assim, os whiskies já é muitos anos, não sei quanto, mas é centenário, entende? Então eu acredito que nos próximos 10, 20 anos, a cachaça vai continuar melhorando e vai se tornar um produto tão premium quanto um bom rum, quanto um bom whisky. Entende? E você tá certo, cachaça tem há um bom tempo, mas essa... Gourmetização. Isso que eu ia falar, gourmetização da cachaça tem, sei lá, 20 anos, nem isso. Então, é o que eu digo. Eu acho que isso veio muito com a mudança, assim, eu sou novo e tal, mas com o paradigma da população brasileira no geral,
que começou a apreciar coisas com mais gosto, entende? Vinho mesmo. O vinho, embora o vinho no mundo fosse sempre uma coisa extremamente bem apreciada, o Brasil, no geral, obviamente tinha grandes apreciadores de vinho, mas a gente está falando, no geral, a população geral começou a apreciar vinho não faz muitos anos. Sem dúvida, sem dúvida. E você pega o mercado de vinho hoje é gigante e cada dia vai crescer mais. Você pega a Serra Gaúcha, Então, eu passei dois finais de ano lá, de alugar uma chácara ali na Serra e todo dia pegar o carro, não, agora vamos para cá, agora vamos para lá. Sabe assim? sem dúvida. Conheci lugares lá fantásticos. E assim, o que é melhor é que tem amigos em Caxias que conhecem tudo lá. Então nós alugávamos junto a chácara ali e ele já conhecia tudo. Então assim, eu não perdia tempo para ir. Não, será que. Não, aqui é assim, aqui é antigo e é bom, aqui é antigo, mas já tá não sei o que lá. Aqui é novo, mas já tá ganhando prêmio, sabe? Conheci lugares fantásticos, aos poucos. maravilhoso. E é uma hora coisa de voo, muito hora de boa. voo, né? E é Não uma adianta coisa você dizer que um muito- piloto de avião que tirou nota máxima na escola tal, que tem 10 mil horas de voo, é melhor do que aquele que tem 50 mil horas de voo. Que não tirou nota máxima, mas tem 40 mil horas a mais que ele, né? Não adianta, né? Experiência é experiência. Né? Experiência, sem dúvida. Então E, eu acho... e o rum tem mais tempo que a cachaça. Mas eu acho que a cachaça tem virado essa chave e a gente vem aqui, como a gente tem esse contato, porque, como eu te digo, tem muitas destilarias, não são gigantes, geralmente são destilarias menores, porém, elas são focadas nessas cachaças mais premium e realmente tem umas cachaças que são sensacionais. A gente tem até algumas aqui que eu ganhei, aqui a gente só tem um pouco. Você Depois, tem até aquela com ouro? essa ganhei. Foi uma sacada bem legal. Eu essa conheci ganhei ele no numa Confara. feira. Naquela ocasião eu tava expondo a Angelina lá. E eu conheci ele numa feira. Eu falei, cara, eu achei que o cambuci era uma sacada boa, mas o ouro. Você também teve uma sacada fantástica. Essa aí eu ganhei de um confrade, ele me mandou, falou, vou te mandar uma cachaça para tu experimentar. Eu adorei, delicioso. Tem outras aqui, que também aqui da E eu vou nossa te contar, região. sabe por que eu gosto de rum? Por quê? Porque na minha época de menino, que começa a tomar um negocinho nas festinhas, a moda era Cuba Libre. Coca-Cola com Bacardi. Com Bacardi. É o único que tinha. Bem- E aquela coisa, né? Às vezes você tomava escondido. Sim. Tava tomando coca. E tinha 2 dedos de Bacardi embaixo. É isso aí, entende? Nem gostou. Mas vamos fazer mais esses encontros aqui. Eu também estou planejando, provavelmente vai sair um encontro, porque assim, a gente tem um grupo muito grande no WhatsApp. Um grupo muito sadio, o pessoal só fala de charuto. E tem virado uma comunidade muito, muito unida. Então, e é bastante, a gente tem mais de 1000 pessoas lá no grupo. E a gente está planejando, só temos que achar o local certo, fazer um encontro em São Paulo. Para só confraternização, Sim, entende? E a gente escolheu São Paulo porque São Paulo é meio que o centro do Brasil. E tem voo de São Paulo tem para o resto do mundo, entende? Então a gente vai fazer em São Paulo. E assim que a gente tiver data, eu vou te chamar, vou te convidar para ir lá. Pô. Vai ser um prazer A conhecer gente todo mundo lá vai ser Falar um pouquinho, um bater bate-papo, papo, uma coisa bem. Se precisar de ajuda lá, com Bem as tranquilo. tabacarias de lá, a gente conhece um pouquinho de gente. Né? Imagina, né? Eu imagino. Aí te apresento lá as pessoas que você possa ir, não sei, dependendo do número de pessoas, é bom você A gente vai. marcar horário, porque Não, às vezes a casa vamos. já tá cheia, tem que ter reserva, né? Não, a gente vai ver certinho as datas que ficam legal para a maioria das pessoas, né? Mas a gente vai tentar, acho que fechar entre setembro, outubro, para evitar pegar essa final do ano, porque a final do ano cada um tem compromisso, assim é mais complicado, né? Sim, Setembro e outubro, geralmente dá para dar essas escapadinhas, né? Ainda... Às vezes tem uns feriados que dá para você dar uma emendada, né? Aí Algo assim, a gente vai decidir certinho sobre isso, mas assim que a gente tiver uma data eu vou te falar para ver para ir lá e bater um papo, cara. Sempre bom bater papo, entende? E compartilhar essas experiências de vida, né? E aprender um pouquinho cada dia mais. Tirando o trânsito, coisa para fazer em São Paulo, não falta. Não. São Paulo é capital, né? Brasília é a capital oficial do Brasil. Hoje mas...
feriado meia-noite, eu quero comer comida indiana. Vai ali que tem. Não tem, não tem. Enfim, né? Tratamento, né? São Paulo é bom, você tá com um problema sério de saúde. Onde que tem um problema de saúde raro? Onde que tem tratamento? São Paulo. É lá, né? Tudo, Enfim, né? É como tudo, né? Na vida tem o lado bom, o lado ruim. Sim, Né? sem dúvida alguma. Mas é isso aí, cara. É um prazer te receber aqui em casa. Você está mais que bem-vindo. Quando vir mais vezes aqui para Santa Catarina, é só avisar que a gente... Agradeço muito, eu Que a agradeço a gente oportunidade. sempre tem assim No aqui. domingo estar com vocês, né? É muito bom. E espero que se repitam mais vezes. A próxima vez vamos tentar ficar aqui para tomar uns drinks. Prometo que me hospedo aqui. Aí a gente... aqui em Blumenau. E tem que ser alguma coisa perto aqui. Arrumar um Airbnb pertinho aqui, alguma coisa. Tem um hotel aqui atrás, na volta de casa, tem um hotel aí que é maravilhoso. Pois então, e vamos sim. Vamos fazer isso e vamos trabalhar mais na Dona Flor, que eu acho que também, que é querendo ou não, um representante do charuto brasileiro. Sim, Dona Flor é das marcas mais tradicionais do charuto brasileiro. Eu acho que o pessoal tem que dar mais oportunidade ao charuto nacional. Eu sempre, bom, já tu viu minhas lives, eu sempre incentivo bastante, entende? E foi que a gente falou durante esse nosso bate-papo, esse aqui, né? O Puro Mata Fina, que é o nosso de entrada, o mais suave. Qualquer tabacaria que você vai, quando você conversa com os colaboradores, né? Assim, olha, é o que eu mais ofereço pro pessoal que está começando, é o que mais vende. Você tem uma ideia? Hoje existe uma embalagem de 100. Nossa. Que dá uma exposição linda, assim. A gente vai... Embalagem de 100, entendeu? Eu vou deixar isso na mão da nossa comercial, que... mas a gente vai começar a entrar mais forte. A gente já tem alguns exemplares de Dona Flor, tanto é que os mais premium, o Black e o Ruby lá, a gente tem bastante na loja, mas vamos começar a colocar o resto da linha de vocês, né? Para incentivar, cara, porque é importante a gente incentivar um pouco também o mercado nacional, né? Eu acho muito importante isso. Tem espaço para todos. Para tudo. Se tem gosto para todos, entende? É só trabalhar que tem espaço para todos. Vai ter gente que vai adorar isso aqui, vai ter gente que vai gostar de outras marcas, mas faz parte. Faz parte do jogo, né? É impossível, que nem tu falou no começo, é impossível agradar todo mundo, entende? Não dá. Então... É isso daí, gente. A fábrica tá aberta lá quando vocês quiserem, me aciona que eu aciono eles lá. O que precisar de São Paulo, estou à disposição também. O que precisar lá da distribuidora também. Né? É só vocês... O que der para fazer negócio a gente faz, né? A tua compradora é boa, né? É fácil, né? A nossa comercial tua comercial é duro na queda, mas faz parte. A gente está acostumado, né? É assim mesmo que o comércio flui. E, poxa, eu volto aqui sempre que puder, vamos estar juntos. Sensacional. Bom, então é isso, gente. Eu, de novo, te agradeço muito por ter vindo aqui, tá? E assim como eu sempre falo, espero que tenham gostado do bate-papo, um vídeo mais descontraído. Foi assim meio que... Não foi no improviso, porque a gente já sabia que o Milton vinha, mas foi assim, ó, vamos sentar, bater um papo, ver o que sai. Não vai ter nada... Sem script. Sem script, fumar um charuto e vamos bater. Eu acho que assim é mais interessante, porque a gente acaba entrando em assuntos, histórias de vida, entramos no assunto da cachaça... São todas coisas que vão adicionando, né? É isso daí. É isso aí. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Viu? Muito obrigado. Tá certo. Então, meus amigos, espero que tenham gostado. E como sempre eu falo, e hasta o próximo vídeo.